Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem? Que bom. Então a gente começa essa semana com algumas explicações mais aprofundadas, tá? Então a gente vai começar também um conteúdo novo, apesar que eu passei para vocês já a questão dos lipídios. E depois eu vou fazer um vídeo sobre os lipídios explicando melhor, para o assunto não ficar tão no ar assim, tá bom? Só que hoje eu preciso dar continuidade, então a gente vai falar de vitaminas, tá? Então vai ser um vídeo rápido, vai ser um vídeo curto e tô mandando no e-mail também o conteúdo, tá? Tanto o texto quanto os slides que seriam passados. Sugiro que vocês assistam o vídeo junto com os slides ou com o texto em mãos, e aí para ficar mais fácil para entender, tá bom? E depois a gente, do mesmo jeito que a gente fez com carboidratos e proteínas, lipídios, a gente vai fazer os exercícios de vitaminas também, ok? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre vitaminas. Eu vou explicar o que significa um pouco as vitaminas e depois a gente vai falar de cada uma delas, ok? Vitaminas também são compostos orgânicos, assim como carboidratos, proteínas e gorduras. Porém, as vitaminas nós não sintetizamos no nosso organismo. A gente tem que conseguir do meio externo, seja pela alimentação, tá? As vitaminas são substâncias muito frágeis e elas são destruídas, elas podem ser destruídas pelo calor, pela luz, por ácidos e por alguns metais, tá? Então, por isso que a gente às vezes tem que tomar cuidado por conta desses itens que eu falei, desses fatores que eu falei, que podem atrapalhar da gente conseguir as vitaminas dos alimentos, tudo bem? Atualmente a gente tem 13 vitaminas conhecidas e a gente vai falar delas mais pra frente. Elas são classificadas de acordo com a atividade biológica ou pela atividade química, tá? Diferente de carboidrato, proteínas e gorduras, que tem classificação pela estrutura química, né, pela sua estrutura, as vitaminas não têm classificação por estrutura. Depende da função, depende da atividade biológica e da atividade química que ela exerce dentro do nosso organismo, certo? Para a gente conseguir falar melhor algumas coisas mais para frente, eu vou dar alguns conceitos para vocês, tá? Hipovitaminose. Quando a gente ouve falar em hipovitaminose, hipo quer dizer pouco, menos. Então, hipovitaminose é uma carência parcial de vitaminas. A vitaminose, a letrinha A no começo da palavra significa que não tem nada, que é sem, né? Então, quando a gente ouvir falar em avitaminose, é porque é uma carência extrema ou total da vitamina. Hipervitaminose. Hipervitaminose, a palavrinha hiper quer dizer muito, acima, né? Então, a hipervitaminose quer dizer um excesso de ingestão dessa vitamina, certo? Provitamina. A gente já ouve falar muito e às vezes a gente lê sobre provitamina, né? São substâncias que a gente adquire dos alimentos que são capazes de sintetizar a vitamina. Por exemplo, caroteno, ele é uma provitamina A, porque ele vai sintetizar, ele vai produzir a vitamina A. Então, a gente consegue dos alimentos o caroteno. Então, ele é uma provitamina, porque ele, dentro do nosso organismo, ele vai se transformar em vitamina A, certo? Complexo vitamínico. Complexo vitamínico é um conjunto de diversas vitaminas, tá? Se a gente tem duas ou mais vitaminas no mesmo composto, a gente já chama de complexo vitamínico, ok? Então, vamos lá. A classificação das vitaminas, elas se classificam em duas, que são as lipossolúveis
e as hidrossolúveis. Vamos falar das lipossolúveis. Se é lipossolúveis, é porque ela é solúvel em lipídios, tá? Então, essas vitaminas são solúveis em lipídios ou solúveis em gorduras, ok? Lipossolúveis. Quem são essas vitaminas? A, D, E e vitamina K. São 4 vitaminas lipossolúveis que a gente tem. A, D, E e K, certo? Elas são encontradas essencialmente em alimentos que têm a sua maior parte de gordura. Elas necessitam da bile para absorção, né? Então, eu preciso da bile, né? Que é uma substância que vai digerir ou emulsificar a gordura, para a gente conseguir absorver essas vitaminas, ok? E elas podem ser armazenadas, e suas funções são geralmente estruturais. As vitaminas lipossolúveis eu consigo armazenar no meu organismo para utilizar posteriormente, ok? Lipossolúveis. Aí a gente tem as vitaminas hidrossolúveis. Se elas são hidrossolúveis, elas são solúveis em água, ok? Então, quem são as vitaminas hidrossolúveis? São as vitaminas do complexo B, né? B1, B2, B6, B12, etc. E a vitamina C, ok? Então, 2 tipos, né? O complexo B, com todas as vitaminas B, e a vitamina C, tá? Essas vitaminas hidrossolúveis, elas apresentam menor problemas de absorção e de transporte. Por quê? Porque nosso corpo é praticamente água, 70% de água. Então, para transportar ou absorver vitaminas hidrossolúveis, é mais fácil, ok? Elas são conduzidas na circulação sistêmica e são excretadas na via urinária, se necessário. Ou seja, se a gente consumir além do que a gente precisa, a gente consegue excretar nas vias urinárias. As vitaminas hidrossolúveis, elas não podem ser armazenadas, certo? Tudo bem? Vamos começar então falando das vitaminas lipossolúveis. A primeira vitamina que a gente vai falar é a vitamina A. A gente tem 2 formas praticamente da vitamina A, que é a forma natural, que é o retinol, que é encontrado na natureza, né? E o retinol, ele é encontrado apenas em alimentos de origem animal, ok? Associada normalmente a alimentos que têm mais gordura. E aí a gente tem o beta-caroteno, que são encontrados em alimentos de origem vegetal, tá? Mais pra frente a gente vai falar das fontes alimentares de vitamina A ou fontes alimentares de retinol e beta-caroteno. A gente consome retinol, a gente consome beta-caroteno e dentro do nosso organismo ele se transforma em vitamina A, ok? Quais são as funções da vitamina A, então? Ela é importante para o crescimento e desenvolvimento dos nossos tecidos, né? Todos os tecidos dentro do nosso organismo, então depende de vitamina A. A vitamina A, ela tem uma capacidade antioxidante, né? Que isso é super importante para o nosso organismo. A vitamina A também atua no sistema imunológico, então é importante que a gente tenha uma quantidade suficiente de vitamina A para o nosso sistema imunológico funcionar. Ela atua nas funções reprodutivas também. As camadas dos epitélios ou camadas celulares, né, dos tecidos, também são formadas, tem vitamina A. E uma das funções que a gente mais conhece da vitamina A, a questão da visão. Ela é super importante para a visão, né? O que acontece se a gente ficar com carência de vitamina A?
ou seja, se a gente ficar com hipovitaminose ou avitaminose A. Eu tenho a gente chama de queratinização das membranas, né? A pele ou a membrana, né, que reveste tanto o trato respiratório quanto o trato digestivo, elas vão ficando secas e escamosas, tá? Então, isso que acontece. A gente tem também uma alteração de pele, né, deixando a pele seca e com descamações. Isso quando a gente tem hipovitaminose A ou avitaminose A. A gente pode ficar também com insônia, diminuição do paladar e diminuição do apetite. Então, esses sintomazinhos, eles podem ser carência de vitamina A, ok? A gente tem a cegueira noturna, que é bastante conhecido, né? Que é uma das principais causas de deficiência de vitamina A, podendo chegar a uma úlcera na córnea ocular. Se a carência de vitamina A persistir por muito tempo, ela pode dar uma inibição no crescimento, ou ela pode parar o crescimento, e pode dar anormalidades ósseas também, tá? A carência de vitamina A também pode aumentar a incidência de infecções. Por quê? Se ela atua no sistema imunológico, se eu não tenho vitamina A, meu sistema imunológico vai ficar baixo, aumentando assim a predisposição para infecções, ok? E o excesso de vitamina A causa algum problema? Sim, causa. O excesso de vitamina A causa dores nas articulações, afinamento dos ossos longos, né? O fêmur, a tíbia, os ossos mais longos que a gente tem, eles podem ficar mais finos. Pode ocorrer perda de cabelo e icterícia, que é a pele amarelada, né? Então, a gente pode ter um pouquinho da pele amarelada se a gente tem excesso de vitamina A, certo? Não sei se vocês já fizeram um teste de comer mamão todos os dias. Mamão é um alimento que é fonte de vitamina A, né? E a gente consegue perceber isso pela cor alaranjada. Se você começar a comer mamão todos os dias, depois de um mês, você olha para sua mão, a sua mão começa a ficar amarelada, tá? Quem não fez esse teste pode fazer, ok? Quais são as fontes alimentares, então, de vitamina A? Do retinol são fontes de origem animal. Aonde a gente tem mais retinol que vai se transformar em vitamina A? Fígado, rim, manteiga, leite integral, gema de ovo, queijos e os peixes oleosos, tá? O peixe que tem mais gordura. Quais são as fontes, então, de beta-caroteno, né? Que são alimentos de fontes vegetais que o beta-caroteno vai se transformar em vitamina A. Cenoura, abóbora, batata doce, melão, mamão, brócolis, vegetais verdes, folhosos, principalmente os escuros, tá? Então, não são só legumes e verduras e frutas, ou legumes e frutas alaranjados que são fontes de vitamina A, ok? Tem os folhosos verdes escuros que também são fontes de vitamina A, ok? Que tem beta-caroteno, certo? Quanto que a gente precisa de vitamina A por dia, então, gente? A gente vai precisar... Espera só um pouquinho. A gente vai precisar... homens e mulheres têm uma necessidade diferente de vitamina A, tá? A gente tá pegando uma referência de 2001, onde fala que a recomendação para adultos, tá? Homens é de 900 microgramas por dia e para mulheres 700 microgramas por dia, tá? A gente não deve ultrapassar um consumo de 3.000 microgramas por dia. Se a gente ultrapassar esse consumo de 3.000 microgramas, já é considerado excesso de vitamina, ok? Então, passamos a vitamina A, vamos falar um pouquinho da vitamina D. A vitamina D também é chamada de pré-hormônio esterol, né? Porque ela é ligada à gordura. Ela é fabricada principalmente quando a gente se expõe ao sol,
tá? Então, a gente vai fabricar vitamina D quando a gente tem os alimentos fontes de vitamina D e quando a gente também é exposto ao sol, ok? A vitamina D ela é muito importante para a absorção de cálcio e fósforo. Então, se a gente também não tem suficiente vitamina D no nosso organismo, a gente fica com falta de cálcio e fica com falta de fósforo, que são importantes também, né? A vitamina D ela ajuda no crescimento e na resistência de ossos e dentes, tá? Além também de ajudar na resistência de músculos e nervos. Então, a vitamina D é importante para tudo no nosso organismo. Quando a gente tem uma falta de vitamina D, o que acontece? Quando a gente tem carência de vitamina D, né? A gente acaba tendo uma formação anormal de ossos e dentes, né? A gente pode ter raquitismo e normalmente isso vem de criança. Raquitismo é uma doença infantil. E pode ter uma osteomalácia, que é a perda óssea constante e não reposição desse osso, né? Então, osteomalácia é uma doença óssea onde a gente vai perdendo cálcio e não há essa reposição, ok? E o excesso de vitamina D, o que acontece? O excesso de vitamina D, ele pode dar uma dor óssea, né? Porque aí a gente tem um acúmulo de cálcio nos ossos, porque a vitamina D ajuda a absorver o cálcio. E pode ter uma falha no desenvolvimento e depósito de cálcio no tecido renal. Além disso, a gente pode ter hipercalemia. O que é hipercalemia? Não pode esquecer, isso é importante que a gente sempre vai usar. Hiper quer dizer mais, né? Calemia, cálcio. Então, a gente tem mais cálcio circulando no nosso organismo. E esse cálcio não pode ser absorvido porque a gente... na verdade, ele vai ser absorvido porque a gente tem excesso de vitamina D, né? Então, a gente vai ter também um excesso de cálcio aí circulando no nosso organismo, certo? Quais são as fontes alimentares da vitamina D? Leite, derivados, margarinas, normalmente enriquecidas, porque as margarinas são enriquecidas, peixes gordos, ovos, levedo de cerveja, tá? Então, esses são algumas fontes alimentares de vitamina D e o que mais a gente consome são leites e derivados, né? Peixes é mais raro, é pouca gente que acaba gostando de peixe, então a maior fonte de vitamina D que a gente tem são os leites e os derivados, ok? Qual a outra lipossolúvel? A, D, E. Vamos falar da vitamina E. Faltou a necessidade diária de vitamina D, né? A necessidade diária de vitamina D é de 5 a 10 microgramas para homens e para mulheres, tá? Então, de 5 a 10 microgramas por dia. Tudo isso que eu tô falando tá no texto que eu vou mandar para vocês e tá naqueles slides também que seriam apresentados, ok? Por isso que eu falei que é para assistir o vídeo junto com o slide ou com o texto. Fica mais fácil de entender e de acompanhar. Vamos lá, vitamina E. A vitamina E também é conhecida como tocoferol, né? Olha que nome bonitinho, tocoferol. A vitamina E, ela é um óleo amarelo, insolúvel em água, lógico, porque ela é solúvel em gordura, porque é lipossolúvel. A vitamina E, ela oxida muito lentamente. Por isso que ele é uma das melhores vitaminas antioxidantes que a gente tem, tá? Então, ele tem também um papel de antioxidante, a vitamina E. A principal função da vitamina E é ser antioxidante, ok? Importante no nosso organismo. Quando a gente tem falta de vitamina E, quando a gente não tem vitamina E suficiente no nosso organismo, o que acontece? A gente pode ter um tipo de anemia, que a gente chama de anemia hemolítica. A gente pode ter distúrbios neurológicos. Pode ter uma neuropatia, que é doença dos nervos. E pode ter uma miopatia esquelética. Miopatia é doenças dos músculos, principalmente do músculo esquelético,
Então, a falta de vitamina E traz todos esses probleminhas para o nosso organismo. E o excesso de vitamina E não tem toxicidade conhecida, não tem nada descrito na literatura o que causa ou se causa alguma coisa o excesso de vitamina E, ok? Quais as fontes alimentares de vitamina E? Então, são os óleos vegetais, milho, soja, oliva, algodão, nozes, amêndoas, avelãs, né, as oleaginosas, germe de trigo, aveia, abacate é uma fruta com uma fonte excelente de vitamina E, batata doce, vegetais verdes, né, verde mais escuro, também são ótimas fontes de vitamina E. Né, o que mais a gente consome são os óleos vegetais, batata doce tem uma boa aceitação também, os vegetais verdes, né, para quem gosta de abacate, é uma boa fonte de vitamina E. Quais as necessidades diárias de vitamina E? 15 miligramas por dia, tanto para homem quanto para mulher, ok? Vamos falar agora da última vitamina, que é a vitamina K, que é a última vitamina lipossolúvel, ok? O nome químico dela é filoquinona, olha que nome bonitinho. Ele é encontrado nas plantas. Quais as funções, então, da vitamina K? Síntese dos fatores de coagulação. A vitamina K é super importante para a coagulação do sangue. A vitamina K, ela também combina com o cálcio para ajudar na coagulação do sangue também. E também é necessária para manter a saúde dos ossos. Então, vocês viram que a vitamina D, a vitamina E são super importantes para o organismo junto com o cálcio, tá? A gente nunca pode pensar em algum nutriente, seja ele micronutriente ou macronutriente, independentemente ou isolado. Isso eu já falei em aula e vou repetir. A gente sempre tem que pensar no nutriente ou micronutriente associado a todos os outros nutrientes, certo? Porque é um conjunto deles que vai fazer nosso organismo funcionar. Desculpa. A carência de vitamina K traz, então, uma tendência a hemorragias mais frequentes, tá? Porque a gente não consegue coagular o sangue. E o excesso de vitamina K pode trazer uma dispneia, ou seja, uma falta de ar, que a gente pode não saber de onde é, e no fim pode ser uma falta de vitamina K. E uma hiperbilirrubinemia. Bilirrubina é um composto do sangue, e se eu não tenho a vitamina K, esse composto a bilirrubina ela pode ser aumentada. E a bilirrubina ela participa também da coagulação do sangue, tá? Super importante. Quais as fontes alimentares de vitamina K? Vegetais verdes folhosos, normalmente. Fígado, feijão e ervilha. Certo? As necessidades diárias, então, a gente divide para homens e para mulheres. Para homens, de vitamina K, de 70 a 80 microgramas. E para mulheres, de 60 a 65 microgramas por dia de vitamina K. Certo? Então, a gente falou de vitaminas e falou das vitaminas lipossolúveis, tá? Não vou mandar um vídeo muito grande. Então, eu vou falar rapidinho. Vou fazer um outro vídeo, vou fazer uma pausa nesse vídeo. E vou fazer um outro vídeo sobre as vitaminas hidrossolúveis, ok? Volto já.